Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Hora. As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. Já vamos falar das tensões entre Espanha e Itália, mas por agora falamos de um fogo. Mais de 300 operacionais combatem a esta hora um segundo incêndio no concelho de Fornos de Algodres, em Cortiçou. O fogo tem apenas uma frente. Fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela garante à Rádio Observador que não há populações em risco. Ainda assim, as chamas chegaram a estar perto das localidades de Vila Chã e Mochagata. O alerta para este incêndio foi dado por volta das 5 da tarde. O fogo chegou a estar em resolução, mas por volta das 8 da noite intensificou-se. A Proteção Civil adianta que o combate está a decorrer favoravelmente. A expectativa é de que o incêndio possa ser dominado nas próximas horas. Sobe de tom a tensão entre a Espanha e a Itália. O governo espanhol decidiu restabelecer os controlos fronteiriços com a Itália. A medida entrou em vigor há 2 horas, à meia-noite, 11 da noite em Portugal, e deverá manter-se para já durante um mês, até 7 de setembro. A decisão surge depois de Roma ter recusado levantar as restrições impostas a viajantes vindos de Espanha. Itália reintroduziu estes controlos a 1 de agosto, após a chegada massiva de migrantes à cidade espanhola de Ceuta. Madrid pedia o fim destas medidas antes do próximo domingo. A ameaça era clara: avançar com ações proporcionais para defender os interesses dos cidadãos espanhóis, mas o governo de Giorgia Meloni recusou, disse que não aceita ultimatos. Agora Pedro Sánchez responde na mesma moeda. António José Seguro travou a chamada Lei do Retorno. O Presidente da República decidiu remeter o diploma para o Tribunal Constitucional. Seguro considera que os juízes do Palácio Raton devem apreciar se a lei respeita os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da proteção da liberdade pessoal. O Presidente tem reservas em relação ao tempo máximo de detenção de imigrantes em situação ilegal no território português. O diploma aumenta o período de permanência nos centros de instalação temporária para um máximo de 180 dias, que podem depois ser prolongados por mais 180. António José Seguro levanta ainda dúvidas sobre a possibilidade de separação entre pais e filhos, a expulsão indireta de menores portugueses e o afastamento coercivo de crianças estrangeiras com menos de 5 anos nascidas em Portugal. O chefe de Estado questiona também a redução das garantias de recurso. Considera que uma pessoa pode ser afastada do país antes de um tribunal decidir em definitivo sobre o seu pedido de proteção internacional. Ainda assim, António José Seguro reconhece a necessidade de combater a imigração ilegal e de garantir a defesa das fronteiras, assegurando a dignidade de quem procura vir para Portugal. A Lei do Retorno e Asilo voltou à agenda depois da imigração massiva em Ceuta. Esta alteração à Lei do Retorno foi aprovada no Parlamento com os votos a favor da AD e da Iniciativa Liberal, a abstenção do Chega e os votos contra de toda a esquerda. Na reação, o Partido Comunista Português diz que a decisão de Seguro não é nenhuma surpresa, posição assumida pelos comunistas numa breve nota enviada à comunicação social. O PCP considera que a lei contém violações grosseiras de direitos, liberdades e garantias e que, por isso, a decisão não surpreende. O partido argumenta ainda que na discussão parlamentar assinalou várias inconstitucionalidades desta norma. Também a Associação Solidariedade Imigrante aplaude a decisão do Presidente da República sobre a fiscalização preventiva do decreto do Parlamento sobre a concessão de asilo, detenção e retorno de migrantes, de estrangeiros, aliás. O Presidente da Associação Defensora dos Direitos dos Imigrantes em Portugal, Timóteo Macedo, entende que o Presidente da República não fez mais do que o seu dever perante uma lei que disse estar mal feita. O Sr. Presidente da República não fez mais do que o seu dever perante a situação, perante a lei mal feita que retira direitos que estão consagrados nas Constituições europeias e internacionais, os direitos humanos. A
a posição de Timóteo Macedo, o presidente da Associação Solidariedade Imigrante, sobre a fiscalização preventiva da Lei do Retorno, pedida pelo Presidente da República num registro da agência Lusa. Apesar de ser sexta-feira, este foi um dia de muito trabalho para o Presidente da República. António José Seguro promulgou também a prestação social única, ainda que com recados ao Governo. Diz o Presidente da República que nenhum processo de simplificação pode resultar na diminuição da proteção social e que ninguém deve ser prejudicado face à situação atual. A promulgação publicada no site da Presidência dá ainda conta de que Seguro procurou dar luz verde antes do final do mês para cumprir o compromisso com a União Europeia. O chefe de Estado deixa ainda palavras de incentivo ao dizer que a redução de burocracias e a eliminação de sobreposições são passos no caminho certo, mas deixa a ressalva de que vai estar particularmente atento à execução desta reforma para garantir que os mais vulneráveis não vão sair prejudicados. Na tarde desta sexta-feira, o Governo garantiu que o valor da PSU vai ser igual ou superior para 94% dos futuros beneficiários. Já durante a noite, o Presidente da República promulgou outros diplomas. Maria Miguel Lopes. Começamos pelo decreto das heranças indivisas. António José Seguro promulgou o documento que autoriza o Governo a criar um processo especial de venda dos imóveis de heranças ainda não partilhadas e a alterar o Código Civil e o Código de Processo Civil. Um decreto aprovado em julho pelo PSD, CDS-PP, PS, Iniciativa Liberal e JPP. Já o decreto que regula o procedimento de reconhecimento do Estatuto da Pátrida partiu de um projeto social-democrata e teve apenas a abstenção do CDS e a oposição do Chega. O texto final, aprovado em 3 de julho, integrou sugestões do PS, Livre e do Bloco de Esquerda e teve ainda votos a favor de todas as bancadas de esquerda. O cidadão apátrida, de acordo com o Estatuto agora aprovado em votação final global, é toda a pessoa que não seja considerada por qualquer Estado, dependendo da lei do país de origem. António José Seguro promulgou ainda o diploma de governo, que clarifica o regime excepcional de recompensa do desempenho mediante a atribuição de um incentivo numeratório aos médicos que exerçam funções em entidades integradas no Serviço Nacional de Saúde. O diploma, também aprovado pelo Governo em julho, clarifica que este incentivo excepcional acumula com o pagamento normal e com as regras gerais do trabalho suplementar. A jornalista Mariana Miguel Lopes, com a explicação das promulgações do Presidente da República, António José Seguro, dão ainda luz verde à alteração do Estatuto de Benefícios Fiscais e à criação da Plataforma Nacional de Mecenato. As propostas aumentam o benefício fiscal para as empresas que fazem donativos e elevam também os limites de dedução permitidos aos mecenas em sede de IRC. Falamos agora das polémicas a envolver Luís Neves. O Ministério da Administração Interna diz que é impossível saber se o concurso ganho pela DST foi o primeiro. Em comunicado, o Ministério, liderado por Luís Neves, diz que é impossível saber se o contrato para o reforço da rede Ciresp ganho pela construtora foi o primeiro concurso público que o grupo ganhou neste Ministério devido à possibilidade de subcontratação. O semanário Nascer do Sol dava conta de que o Ministério da Administração Interna adjudicou pela primeira vez contratos ao grupo DST, que tem ligações à Construbarcelos, a empresa do empreiteiro e amigo de Luís Neves. Em resposta, a Secretária-Geral do Ministério explica que as empresas vencedoras dos concursos podem subcontratar outras empresas, por isso não é possível afirmar que tenha sido a primeira vez que a DST trabalhou com o Ministério da Administração Interna. O grupo também já reagiu a esta notícia, garante que foi escolhido apenas por ter apresentado o preço mais baixo e rejeita qualquer favorecimento. A PJ confrontou o diretor financeiro sobre a ligação à Construbarcelos, mas recusa avançar com processo disciplinar. Álvaro Pires desmente a investigação do Nascer do Sol e da TV CNN Portugal, baseada em testemunhos de vizinhos do diretor financeiro da PJ. A reportagem alegava intervenções recentes na residência de Álvaro Pires, na Charneca de Caparica, e a presença durante várias semanas de uma carrinha da Construbarcelos. O diretor financeiro da Polícia Judiciária negou a ligação ao empreiteiro João Carvalho, amigo de Luís Neves, e a Polícia Judiciária diz não ter indícios que justifiquem abrir um procedimento disciplinar. Num esclarecimento enviado ao Observador, a Direção Nacional da PJ diz que questionou imediatamente Álvaro Pires, que desmentiu que a Construbarcelos tenha realizado obras na sua residência particular. Mudamos de tema para a educação. O Conselho Nacional de Educação vai avaliar a digitalização dos exames. Informação avançada pelo Ministro da Educação, Fernando Alexandre, diz que o modelo é para continuar e que funcionou na segunda fase das provas. No entanto, o Ministro indica que o Conselho Nacional de Educação vai realizar até o final do ano uma avaliação deste processo de digitalização.
Segundo o ministro, as vantagens são muito evidentes, mas o governo pretende que seja feita uma avaliação independente para mostrar à sociedade portuguesa que aquilo que o Ministério da Educação fez com esta mudança foi de facto um avanço na qualidade de avaliação. No desporto, a bola já rola na Primeira Liga do Futebol Português. Estoril e Famalicão abriram a época 2026-2027 com um empate a 1-1. Os ditantes chegaram a estar em vantagem na primeira parte. Em estreia na primeira divisão do futebol português, o avançado Jorge Coetsias assinou o primeiro golo da nova edição da Liga aos 32 minutos e colocou o Famalicão na frente do marcador. Na segunda parte, o Estoril reagiu e chegou ao empate por Yanis Begraoui, que garantiu o primeiro ponto da temporada para a equipa da casa. A primeira jornada continua este sábado, com destaque para a estreia do Sporting, que defronta o Estrela da Amadora. Notícia de fecho neste jornal de 1 da manhã. O essencial da informação é atualizado à 1h30. Este programa tem o apoio de BetClick.